Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma vez nos concederam a oportunidade de reunidos em teu santo nome, sermos edificados, santificados. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz e, acima de tudo, Senhor, dai-nos um coração disposto a te obedecer, Senhor, sem questionar. Livra-nos, Senhor, de todas as dúvidas que nos aprisionam. Que a tua verdade nos liberte, Senhor, como sempre tem feito. Graça te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que sempre nos acompanha. Esses momentos, Senhor, sejam aproveitados cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Eu estou um pouquinho doente, mas Deus me trouxe aqui. Amém. Graças a Deus. Isso, graças a Ele. Se não fosse, não estaria. Interessante, às vezes a pessoa pergunta: no seu trabalho aceita prescrição, né, médica, abonar falta? Não, no meu trabalho não. No meu trabalho eu oro e Deus me leva. Quando chegar em casa, Ele me ajuda, Ele me trouxe aqui, mas eu estou bem debilitado, mas a graça do Senhor é muito superior. Nós vamos continuar a partir do capítulo 7 de Mateus, e hoje nós vamos tentar concluir essa trilogia de pedir, bater, de buscar, pedir, buscar e bater. Pode deixar, meu filho, pode deixar. Mateus 7, a partir do versículo 7 em diante, nós lemos assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Só até aqui. Hoje nós vamos falar sobre a insistência na oração. A palavra de Deus nos ensina a sermos perseverantes. E o título da nossa mensagem é Combatendo o Bom Combate. Muitas vezes nós associamos a combater o bom combate simplesmente ao que o apóstolo Paulo diz em 2 de Timóteo. Mas combater o bom combate significa escolher bem as nossas lutas. Existem batalhas que não devem ser travadas por nós, enquanto que existem outras que devem sim. E a sabedoria é que nos guia para que possamos lutar o bom combate e não o combate ruim. Como assim, pastor? O meu inimigo não é de carne e osso, não sei o seu. Então, nossos inimigos, eles são espirituais. Principados, potestades, eles estão em todos os lugares e não adianta a gente fugir. Também não precisamos fugir. Segundo lugar, é importante que a gente entenda que nós vivemos em um mundo mau. Nós, por vezes, criamos expectativas nas pessoas e nos frustramos. E a culpa é nossa, porque nós não deveríamos criar expectativas em ninguém. A nossa esperança, que não é expectativa, a esperança está no Senhor e somente nele, e ela jamais nos decepcionará.
pois o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Então eu quero convidar já rapidamente os irmãos, enquanto eu tiver oxigênio eu vou falar. Eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Lucas, essa passagem muito conhecida de vocês, da viúva que morava numa cidade de um juiz iníquo. E Jesus conta essa parábola, e olha que coisa, com o mesmo intuito do que nós estamos lendo em Mateus capítulo 6. Mostrar para os irmãos a importância de perseverar em oração. Jesus já havia falado com os irmãos a importância de orar e como orar. Ele já havia falado isso no Sermão do Monte, dizendo, olha, não sejam como os hipócritas, não façam isso. E aí ele ensina a orar por meio da oração que nós conhecemos muitas vezes como o Pai Nosso, ou oração dominical. E agora ele diz que ela deve ser insistente. E ele fala, se vocês que são maus sabem dar bons presentes, que dirá Deus que é bom. Perceba que você vai encontrar a mesma grafia aqui também em Lucas 18. Olha que coisa. No capítulo 18, eu vou ler o último versículo da parábola, que é o versículo 7. Depois a gente volta para o primeiro. Mas só para que você entenda como existe uma proximidade imensa entre Mateus 7 e essa parábola de Lucas 18. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Lucas 18, versículo 7. Versículo 8. Digo-vos, porém, depressa que fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E essa é a grande questão. O que nos move a orar? A fé. O que paralisa a nossa oração? A falta de fé. É justamente a fé que é a força motriz na oração. Por que a gente diminui a nossa vida de oração? Porque a gente para de acreditar. A gente, muitas vezes, inconsciente ou conscientemente, a gente dá mais ênfase ao que podemos fazer com as nossas mãos e deixamos em segundo plano aquilo que Deus faria ou fará por nós. Isso é falta de fé. Por isso aqui no versículo 1 é isso que Jesus quer ensinar no capítulo 18 de Lucas. Disse-lhe Jesus uma parábola. E aqui, já no início, ele diz qual era o princípio que ele queria ensinar na parábola, para não ficar dúvida. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Grife nunca. Nunca esmorecer. Então, é impressionante como às vezes a gente passa alguns anos orando pela conversão de um ente querido e de repente a gente para. Por que a gente para? Porque esse ente querido se tornou ainda mais ímpio, ainda mais imoral, e então eu não vou perder tempo orando por essa pessoa, eu acho que eu vou orar por outra. E a gente vai trocando, né, os alvos da nossa oração de acordo com a conveniência. Isso não é uma atitude cristã. Então aqui ele diz, olha, você deve orar sempre e não deve esmorecer. Esmorecer fala justamente de você perder o ânimo, perder a força, perder o vigor. Versículo 2. Jesus então agora começa a contar essa parábola. Uma parábola para os irmãos lá que ouviram no primeiro momento, bastante atual, né? E para nós também. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Parece que é o Supremo Tribunal Federal. Parece que ele está falando aqui para o Brasil, na atualidade. O STF, o STJ, os respectivos tribunais, é mais ou menos isso aqui, né? Então, não temem a Deus e não respeitam homem algum. Não respeitam homem algum. A maioria daqueles que, de alguma forma, exercem essa atividade, eles colocam acima dos outros. Triste realidade, mas é uma realidade, principalmente para os operadores de direito. Sabem o que é bem isso. No versículo 3, Jesus diz, havia também, então o segundo personagem da parábola, havia também naquela mesma cidade uma viúva.
E uma viúva, irmãos, não é simplesmente uma pessoa que não tem marido. É uma pessoa que não tem sustento. É uma pessoa que passa por necessidades. Uma pessoa que sofre de todas as formas, tanto do ponto de vista material quanto sentimental, emocional. Viúva, que vinha ter com ele. E ela vinha ter com ele. Eu pergunto a você, se você tivesse uma causa, você iria ter com alguém que não teme a Deus e nem aos homens? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa. Ela tinha uma causa. Havia alguém que havia feito um mal para ela. Ela sofria esse dano. E ela ia todos os dias até o juiz, pedindo que ele julgasse a causa. Talvez eu e você facilmente perdêssemos a expectativa de qualquer resposta por parte do juiz, mas o importante é a gente entender o que movia essa senhora até ir ao juiz. O que está por trás é justamente o que Jesus quer ensinar. Ela era movida por Deus. Então era Deus que fazia com que ela insistisse dessa forma. E aqui nós vemos claramente a soberania de Deus. Deus é soberano. Jesus olha para um juiz ímpio, como Pilatos, governador e juiz, né? Ele diz para Jesus: olha, fale comigo, eu posso te soltar. E diz: olha, nenhum poder você teria se meu Pai que está no céu não tivesse dado. Será que a gente tem essa consciência quando sobe os tributos, por exemplo? Quando a gente tem algum prejuízo financeiro? Quando a gente tem algum tipo de decepção? Que a soberania de Deus, ela é, como diria um pastor norte-americano, exaustiva. Então, nós facilmente esquecemos que Deus é soberano. Muitas vezes por conta da impiedade do mundo. Queríamos que o mundo nos tratasse melhor. Agora veja, o mundo nos tratando melhor. Mas, infelizmente, alguns ainda pensam dessa forma infantil. Julga a minha causa contra o meu adversário. Então, olhe, essa senhora tinha um adversário. E olhe, ela não buscava justiça própria. Ela buscava aquele que poderia fazer justiça. Por mais que aquele que poderia fazer justiça fosse ímpio. Não sei se você entendeu. Sabe o que você muitas vezes pede a Deus e aí quando Deus não responde na rapidez que você esperava, você bate no peito e diz: agora é comigo? Não, não é com você. Nunca será. Se você for nessa direção, você vai se machucar. Então ela tinha um adversário, mas ela entendia que havia alguém que foi constituído para julgar essa causa. E ela respeitava isso. Muitas vezes nós não respeitamos. Nós não temos ordem e decência. Falamos de coisas que não sabemos. Falamos como crianças mimadas, que não entendem nada e falam de tudo. Uma das coisas mais feias que existe no mundo é criança mimada. Toda criança mimada tem pais que não educaram bem. Eu não dou risada quando eu vejo criança mimada fazendo coisa errada. Eu fico sério mesmo, porque eu acredito que é para constranger. O pai, a mãe, quem quer que seja que tenha algum tipo de poder sobre essa criança, deveria ficar bem constrangido mesmo dela ser mimada. Há uma responsabilidade na vida daqueles que têm essas crianças de educá-las da forma correta, enquanto são crianças. O bom pai não é aquele que passa a mão na cabeça, às vezes é aquele que tem o amor suficiente para corrigir o seu filho a ponto de ser odiado por ele enquanto ele não entender o que é amor. Esse tipo de sentimento está se tornando cada vez mais raro nos dias atuais, né? Então, os pais são péssimos pais, gastam todo o seu tempo com coisas fúteis e inúteis e com o sentimento de culpa acabam permitindo que os seus filhos façam o que bem querem e entendem como uma demonstração de um suposto amor que não existe, né? Esse é o mundo que a gente vive
Eu já disse para vocês, o mundo é feio, o mundo é cruel, e a gente não deveria criar uma expectativa diferente disso. Então aqui no versículo 4, e por algum tempo não a quis atender. Olha, ele não quis atender, ele não teme a Deus, ele não teme homem algum, e essa mulher é uma viúva, pobre. Eu vou atender ela por quê? Mas olha como a insistência é uma arma poderosa, como a perseverança é uma arma poderosa. E na carta aos Hebreus é isso que nós lemos. Depois de havermos feito a vontade de Deus, é necessário, é necessário. Toda vez que você vê na Bíblia é necessário, quer dizer que sem isso não acontece o que vem depois. É necessário perseverança para que alcanceis a promessa. Então a equação é: você obedece a Deus, você tem perseverança, e aí a promessa de Deus se cumpre. E se você supostamente obedece a Deus, mas não persevera em obedecer a Deus, a promessa não se cumpre. E é por isso que tantas pessoas saem da igreja entristecidas, ou permanecem entristecidas na igreja, porque já saíram espiritualmente dela, apesar de fisicamente ainda estarem. Então é necessário perseverança. Perseverar em quê? Em fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aí tem uma condicionante. Qual é a condicionante? Sim. Se não houvermos desfalecido. Mais uma vez, o que Paulo quer dizer quando escreve é: tem que perseverar em fazer o bem. Se você deixar de fazer o bem, não vai colher o que você plantou. Você tem que esperar até o último instante. Ah, mas está demorando demais. Já falavam disso há 1900 anos atrás sobre a volta de Jesus. O apóstolo Pedro, quando escreve a carta, uma das suas cartas, ele diz: olha, as pessoas julgam que a volta de Cristo é demorada, mas isso é para que ninguém se perca. E tem mais. O tempo de Deus não é como o nosso. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não quer dizer que para cada 1000 anos aqui na Terra é um ano lá no céu. Não, lá no céu não tem tempo. O céu é atemporal, né? Mas ali é só uma comparação para que a gente entenda que o tempo de Deus não é o nosso, é diferente. E não é Deus que tem que se adequar ao nosso tempo, ao contrário, né? Nós que devemos nos adequar ao tempo de Deus, mas sabemos que não é, infelizmente, o que acontece com a maioria. A maioria é o que acontece com o segundo tipo de solo, que vem o sol e seca. Então, por quê? Porque não tem perseverança, não tem raiz. Então, essa mulher tinha raiz, ela tinha perseverança. O juiz não quis atendê-la, mas depois disse consigo. O juiz ímpio disse consigo. É o mesmo princípio que Jesus usa lá em Mateus 7, quando diz: vocês que são maus, e vocês são maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos? Vocês são maus e sabem dar bons presentes aos vossos filhos? Quanto mais Deus, que é bom. Então, aqui o princípio é o mesmo. Então, se você está se achando bom, é melhor você voltar para o seu lugar. Por algum tempo não quis atender. Mas a viúva, ele disse consigo, bem que eu não temo a Deus, e está aqui admitindo ele: eu não temo a Deus, e nem respeito a homem algum, não respeitava ninguém. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Olha, quando a pessoa é perseverante, os outros ficam até com medo. A ideia do texto é isso mesmo, ele está com medo da viúva. Ele é poderoso, não teme a ninguém, mas está temendo a viúva perseverante. Olha quando você persevera na sua fé. É tão triste como as pessoas na igreja hoje são volúveis. Como o ratinho que passa sempre aqui, a gente deu até o apelido dele de flexível, ele passa de um lado para o outro. São as pessoas na igreja. Parece aquela brincadeira, quando a gente era menor, quando você escondia alguma coisa: está quente ou está frio? Né? Está quente, está frio. A gente é mais ou menos assim. Está firme na igreja. Normalmente está firme na igreja quando está passando por algum perrengue na vida.
Uma situação meio complicada, uma situação difícil, já tentou tudo, já tentou todos, não deu certo, vou ficar firme na igreja enquanto essa situação não se define. Se Deus me ajudar, glória a Deus. Se Deus me ajudar, eu saio e aí pronto, porque já vai se definir mesmo em algum momento. Então a maioria das pessoas está assim na igreja, esperando algum tipo de definição em relação a um problema que passa, né? Conheço muitos casos assim. Então é isso. Molestar-me, essa fé perseverante. A pessoa passa 10 anos, volta e vê você mais crente do que você era 10 anos atrás. Eu pergunto, como é que está a sua fé em relação a isso? Eu queria que você fizesse um estudo de caso. Qual é o caso? Você. Cada um se examine aqui. Você tem mais fé do que tinha um ano atrás? Se não, você jogou um ano no lixo. Literalmente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, amém? Um ano ouvindo a palavra de Deus. 4 encontros por semana, façam os cálculos. Quase 200 encontros no ano. E sua fé nem é maior do que a do ano passado. Foi o que aconteceu com esse irmão. Não, pastor, pelo menos eu permaneci aqui. Não está me dizendo nada. O irmão trabalha no cemitério. O corpo que colocaram lá, se você for um ano depois, ele está lá também. Ele não vai sair de lá, ele está morto. O fato de você permanecer em uma igreja não faz de você crente. Então, a grande questão é, a gente está crescendo ou não? Porque se está vivo, está crescendo. Se não cresce, está morto. É simples assim. Por mais que a gente queira usar de subterfúgios e argumentações para se auto-justificar, não tem. É assim, está vivo, está crescendo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus de glória em glória. Não está crescendo, morreu. Ou então nunca nasceu de novo. Pastor, o senhor sempre fala coisas terríveis. Não falo não, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Eu não sei como vocês lembram. Eu não sei se vocês ainda estão nessa de caixinha de promessa. Mas a Bíblia é um livro sério. Porque a gente está falando da sua eternidade. Onde é que você vai passar a eternidade. E a gente não dá o crédito que a gente deveria dar a ela. Então esse juiz, ele se sente amedrontado pela perseverança em pedir da viúva. Sabe? É como um cristão que ele vai fazer a vontade de Deus e às vezes a pessoa diz assim, rapaz, esse camarada está se confiando em quem? Em Deus. Mas o mundo não entende, acha loucura e fica até com medo. Né? Versículo 6. Então disse o Senhor, considerai, olha que coisa, e é primoroso, como Jesus fala, porque às vezes a gente não para refletir. Jesus está dizendo, você vai considerar, não é o que a viúva está falando, você vai considerar o que o juiz iníquo está falando. Aí talvez você me diga, pastor, mas o ímpio pode ensinar alguma coisa para a gente? Até os demônios ensinam. Os demônios, quando veem Jesus, dizem assim, o que temos nós contigo, ó Jesus, filho do Deus Altíssimo. Pois é, os demônios dizem que Jesus é filho do Deus Altíssimo e dizem que trevas e luz não podem ter comunhão nenhuma. Imagine se a gente aprendesse essa lição com os demônios. Como a nossa vida não seria mais espiritual? Os demônios, na presença do Senhor, creem e estremecem. E a gente, às vezes, não tem reverência nenhuma na presença de Deus. Aqui, Jesus está dizendo, olha, considere o que diz o juiz iníquo. Está vendo? Esse homem que não teme a Deus, que não teme homem algum, olha o que ele falou. Preste atenção no que ele falou. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E aqui tem um grupo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos.
Qual é a marca? Tem várias marcas, mas uma das marcas dos escolhidos é a perseverança dos santos. Eles vão perseverar. E não é perseverar no sentido físico, não. Viu? Dentro de uma igreja. Não, é perseverando espiritualmente. Fazendo o bem. Sendo aperfeiçoado em fazer o bem. Negando-se a si mesmo, a cada dia, tomando a sua cruz e seguindo o Senhor Jesus. Demonstrando diante de todos que ele não só diz estar em Cristo, mas ele anda como ele andou. Então disse o Senhor: considerai o que diz esse juiz iníquo. É como na parábola que Jesus elogia o administrador infiel. Por que ele elogia o administrador infiel? Porque o administrador infiel estava preocupado com o futuro. Você está preocupado com o seu futuro? Eu não estou falando futuro daqui a 1 ano ou 10. Eu estou falando futuro daqui a 100. Daqui a 1000. Daqui a 10 mil anos. Daqui a 100 mil anos. Porque a sua alma, quando foi criada de maneira a não deixar de existir. Então, quando nós terminarmos a nossa vida aqui na Terra, nós iremos comparecer em outro local. E vocês sabem muito bem que só existem 2. Então eu posso te garantir que você que pensa estar plantando para um futuro, talvez não esteja plantando para um futuro tanto assim. Por isso que é uma grande estupidez aquele que troca 30, 40 anos por uma vida supostamente vitoriosa aqui na Terra e uma derrota eterna no inferno. Mas infelizmente a maioria das pessoas vai fazer essa escolha. E a maioria dos crentes também vai fazer essa escolha. Já deixaram isso muito claro pela vida que vivem. Muito mais do que as palavras que saem da sua boca, é o que você fez nessa semana que vai dizer o que você acredita. Dizer que a gente é de Jesus, até o diabo fala. Eu não sei se vocês lembram de Lucas 16, perdão, Atos, que também foi escrito por Lucas, capítulo 16. Uma mulher endemoniada diz que Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo. E ela está falando isso pelo poder de quem? De Satanás. Falar, meu filho. Pastor, veja que és homem de Deus. E por que você faz tudo para atrapalhar a pregação? Por que você não ajuda em nada na igreja? Mas a pregação é bíblica. E por que você não está ajudando? Não entendi. Então a ideia de você falar algo só vale se você agir de conformidade com o que você está falando. Senão você é hipócrita. Isso é hipócrita. Aquele que diz uma coisa e faz outra. Então aqui ele diz: considere o juiz iníquo. E o juiz iníquo, ele não é hipócrita. Ele é iníquo, mas não é hipócrita. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Deus fará justiça a quem? Aos seus escolhidos. E eu quero que você deixe aqui guardado, principalmente no seu coração. E agora você vai comigo rapidamente a primeira carta que Pedro escreveu. Chamamos ela de 1 Pedro. E eu vou mostrar para vocês a justiça de Deus na vida dos escolhidos. Tá certo? Para que você fique maravilhado e saia daqui pulando de alegria. Amém? Versículo 12. 1 Pedro 4:12. Vocês querem saber mesmo? Tem certeza? Olha, eu vou falar. Pastor, o senhor disse que estava doente, está dando risada e feliz. Eu vou fazer o quê, meu filho? É assim mesmo. Eu acho que os que estão querendo o meu mal, eles têm que se esforçar um pouco mais. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Amados, não está falando para os odiados, não. Está falando para os amados. Para quem é essas palavras? Para os escolhidos. Aquele grupo que a gente está lendo lá em Lucas 16. Lucas 17, perdão. Lucas 18, perdão. Amados, não estranheis. Eu e você. Quem aqui teve uma semana super tranquila?
No final vou orar por você, que você provavelmente se desviou. Então, a vida do escolhido de Deus é isso aqui, ó. Fogo ardente. Mas o fogo ardente não é o do inferno que é condenação. O fogo ardente na vida dos eleitos é como o fogo se relacionando com ouro. Purifica. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. No meio. Ou seja, é para todo mundo que é crente. Não é para um grupo e não para outro. E qual é o propósito desse fogo? Destinado a provar-vos. Então, o pessoal que foge da aprovação está tomando uma atitude muito inécia. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe quando a pessoa chega e diz, pastor, você não sabe, mas pegou. E foi assim. Olha, não, nunca aconteceu isso comigo. Jó falou algo parecido. O que eu mais temia me sobreveio. Não acho extraordinário. Primeiro que assim, não é além das suas forças. Porque Deus não mente. E Ele disse que toda prova que vem dá para a gente suportar. Né? A gente até pensa que não dá, mas dá. Né? Então, mas a gente acha que é coisa extraordinária. Por quê? Porque na nossa mentalidade, se a gente está fazendo as coisas, entre aspas, certinhas, Deus tem que dar uma caminhada bem tranquila para a gente. Por quê? Deus já disse várias vezes na Bíblia que a ocupação dele é com a nossa santificação e não com o nosso bem-estar. Até porque o nosso bem-estar trabalha contra nós. Como assim, pastor? Quando a gente se sente confortável é quando a gente cai e se desvia. Quando a gente se sente confortável, a gente perde a diligência. É por isso que uma vez uma pessoa disse que tem uma profissão que tem 2 nomes, vigia, mas a profissão também é conhecida como dormia. Por quê? Porque o vigia está lá e se ele está num lugar que não acontece, né, muitas coisas, no meio da noite, entre meia-noite, 2, 3 da manhã, sem movimento nenhum, você acha que ele vai ficar acordado? É sério. Né? Então ele vai cochilar. Mas se o negócio estiver pegando, como estava aqui outro dia, você acha que dorme? Dorme nada, meu filho. Não precisa nem de café. Então, perceba como Deus é bom quando envia problema para a gente. Nos mantém diligentes. Mas a gente reclama. Pelo contrário, é o contrário. Chegou um monte de problema. O problema vem por você ser crente, para ficar claro. Não é problema que vem porque você está tendo comportamento de incrédulo. Não estou falando disso. Aqui é de crente para crente. Tá certo? Então, ímpio passa por coisa ruim? Passa, meu filho. E vai passar por coisa muito pior no inferno. Então, eu estou falando de crente aqui. Tá certo? Acredito estar diante de alguns. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos. O negócio pegou. Alegrai-vos. E não é uma alegria forçada. Aqui é que entra a questão da racionalidade cristã. As pessoas costumam dizer que a fé é irracional, só se for a sua. A minha não. Na palavra de Deus eu aprendi que eu devo amar ao Senhor com todo o meu entendimento. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer nesse sentido. No capítulo 12 ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então eu entendo, eu conheço o que Deus está fazendo e por isso eu me alegro. Eu vou entendendo os sinais de Deus na minha vida. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois, olha que coisa bonita, uma palavra formada por 2 palavras, co-participante, significa que nós participamos juntos dos sofrimentos de Cristo. Isso é um privilégio. É a mesma coisa que Jesus disse no Sermão do Monte, que a gente está estudando aqui. Vocês são a luz do mundo. Mas eu não sou luz, Senhor.
Eu posso no máximo refletir a tua luz. Pois é, quando você reflete minha luz, você é a luz do mundo, eu estou em vocês. E estarei em vocês para sempre. Se eu entro para morar na vida de vocês, eu não saio mais. Essa é a promessa. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, o apóstolo Pedro continua. Para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Alguém lembra do martírio de Estevão? Estevão não está chorando de dor. Não, ele está alegre. Ele está dizendo, olha, eu vejo o céu aberto, eu vejo o meu Senhor em pé. A destra de Deus, ele está me esperando, já estou indo. Versículo 14. Se, preste atenção, se pelo nome de Cristo. É só se for pelo nome de Cristo. Não é porque você está fazendo coisa errada, digna de reprovação. Não, é pelo nome de Cristo. Entenda, o nome de Cristo é fazendo o que ele fez. Nome quer dizer isso. Identidade. Então a sua identidade tem que ser como a de Cristo. As suas ações devem refletir as ações de Cristo. Então não é pegar o nome Jesus, escrever e botar na testa. Então tem gente que faz e acha que é crente, ou botar uma camisa e acha que é crente. Né? Não. Nome é outra coisa na Bíblia. Significa identidade. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, injuriados, bem-aventurados sois. A gente ouviu isso. Onde? O Sermão do Monte. Bem-aventurado. O povo está falando horrores porque você tem um comportamento cristão. Por exemplo, hoje muita gente tentou insistir que eu não viesse para a igreja por conta do meu estado de saúde. Disse, não, eu vou. Quando eu voltar, eu descanso. Se eu voltar. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Repousa. Olha que coisa linda. Repousa. Ó, fica sobre você. O que fica sobre o crente? O Espírito da glória e de Deus. Aí vai dizer que o crente não é feliz. Como assim não é feliz? Versículo 15. E aí o apóstolo Pedro, sabendo que as pessoas têm uma facilidade de perverter a palavra de Deus para sua própria condenação, ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós, e ele vai dar aqui de forma exemplificativa, não exaustiva, pessoas sofrendo, dizendo que são crentes, mas estão sofrendo, na verdade, uma justa punição pelos seus pecados. Então ele está dizendo, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão. Não, mas eu roubei para dar para os pobres, eu sou Robin Hood. Não, Robin Hood não é crente. Ninguém faz coisa errada para dizer que é para o bem. Eu fiz coisa errada para o bem. Não tem coisa errada para o bem. Sabe, eu contei uma mentira para o bem, porque se eu falasse a verdade, a pessoa ia ficar magoada. É o que muita gente queria que eu fizesse aqui, como pastor, né? Mentisse, para vocês saírem felizes. Né? Não vou fazer isso. Vocês vão sair felizes pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Não sofra nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor. O que é o malfeitor? É o mau obreiro. O apóstolo Paulo chama eles de cães em Filipenses. Maus obreiros. Malfeitor, faz o mal. Mau obreiro, faz mal à obra. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Né? O que é esse negócios de outrem? É pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. A gente não está aqui para melhorar o mundo. Tem igrejas que dizem isso, né? Não são igrejas, então. Nós não estamos aqui para melhorar o mundo, porque o mundo não tem como ser melhorado. O mundo está literalmente indo de mal a pior.
E não sou eu que sou negativista, né? Que sou uma pessoa negativa. Não, é a Bíblia que diz que a maldade está se multiplicando. Quando? Todos os dias. Até quando? Até a volta do Senhor. E como é que isso acontece? É assim, o mundo vai fazendo cada vez mais mal, e esse mal ele é como uma gota que vai enchendo o cálice da ira do Senhor. E tem uma hora que esse cálice vai ficar cheio e vai transportar. Aí é a consumação final. É assim que Apocalipse apresenta. O cálice da ira. Mas existem pessoas que têm uma visão meio que romântica, né, do mundo. Não, mas eu creio que o mundo tem salvação. O mundo? Não. Os escolhidos, sim. Mas as pessoas, infelizmente, muitas vezes são motivadas por um sentimentalismo falso. Por isso que o cristão, ele tem que dominar o seu coração e não ser dominado por ele. O cristão tem que dominar as suas emoções e não ser dominado por elas. Então aqui ele diz, versículo 16, mas se sofrer como cristão, se você chegar nesse nível, ó, aqui é um nível que nem todo mundo chega. Chegar a sofrer como cristão. Perguntaram uma vez para um pastor, será que quando a gente for perseguido, a gente vai ser mais crente? Ele disse, não, quando a gente for crente, aí a gente vai ser perseguido. Então, essa é a nossa realidade. Não tem perseguição ainda na nossa vida. Ainda não. Né? A gente passa por problemas e oramos para que, de fato, esses problemas estejam contribuindo para o nosso crescimento espiritual, mas perseguição no nível que a Bíblia diz, ser perseguido por sermos cristãos, por termos um comportamento cristocêntrico, né? Sermos rejeitados pelos nossos entes queridos, não, nem perto. Pelo contrário, a gente quer estar bem com todo mundo, todo mundo. Mas quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Não, mas Deus não é inimigo de ninguém, não. Eu não estou dando muita bola para esse Tiago, não. Eu achava bom você dar. Ele está na Bíblia e eu achava bom você levar a sério. Eu levo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pastor, você tem que pedir desculpa pela pregação. Como assim? Porque muita gente se sentiu ofendida, como você falou. Irmão, eu vou dizer uma coisa que vai incomodar. O problema é de que se ofendeu. Se eu preguei a verdade de Deus, eu não peço desculpa. Mas é isso. Muitas pessoas, elas querem que o pregador peça desculpa por Deus. Sabe, céu e inferno, foi mal. Mas Deus fez assim, eu não tenho nenhuma ingerência nisso, sabe? Se dependesse de mim, mandava todo mundo para o céu. Mas Deus disse que é céu e inferno, não posso fazer nada. Eu estou aqui dando a mensagem. Vocês nunca vão ouvir isso de mim. O céu e o inferno são bons mesmo. E por que são bons? Porque Deus só faz algo que é bom, perfeito e agradável. O Senhor está dizendo que lançar pessoas no inferno é algo bom? É porque é feito por Deus. Eu não aceito isso, problema seu. Para mim não mudou nada. É por isso que as pessoas se sentem ofendidas. Não vou pedir desculpa por Deus. Não vou dizer, foi mal, é porque sabe como é? Deus, né? É Deus. Não. Tudo que Deus faz é perfeito. Se eu não acreditar nisso, então eu não deveria pregar. Eu não deveria falar nada. Eu não deveria me considerar um cristão. Mas tem gente que está pedindo desculpa por Deus. E como é que as pessoas pedem desculpa por Deus? Mais ou menos assim, sabe? Eu não boto os versículos todos. Às vezes eu até boto um texto, mas aqueles que incomodam as pessoas eu tiro. Deixo só aqueles que são legais. Cuidado, porque o autor não está aprovando. Se você for usar a palavra de Deus, tem que ser do jeito que ele aprova. E eu até diria para você não usar a palavra de Deus, mas eu diria para você ser um instrumento dela. Então aqui ele está dizendo, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não! É verdade.
Você está disposto a morrer por isso? Tô. Então você quer morrer? Não. Mas se tiver que morrer, morre. Você sabe que todo mundo que morreu hoje estava com vontade de morrer? Não. Mas quem morreu hoje impediu a morte? Não. Quem é que determina o fim dos dias? O mesmo que determinou o início. E para a nossa tranquilidade, o nosso fim foi determinado antes do início. Quem disse isso? Deus. Meus dias já estão contados. Então, estou tranquilo. Pastor, o senhor não tem medo de morrer, não? Irmão, minha carne tem. O espírito não. O espírito tem confiança. Né? Acho que foi esses dias. Eu tenho 2 dias sem dormir. De terça para quarta, eu passei a madrugada inteira tendo calafrios. Eu estou morando sozinho e não tinha ninguém comigo assim, mas tinha Deus. Né? Eu fiquei na sala, então, depois eu ouvi uma voz assim, tome banho frio, tomei e fui melhorando devagarzinho. Até hoje eu não fui no médico ainda não, estou em espírito de oração. Né? Porque é isso, irmãos, você tem que entender que Deus existe. Dizer que Deus existe com a boca é fácil. Viver como se Ele existisse, aí é outra coisa. Aí é muito diferente. Né? Se você sofre como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus com esse nome. Mais uma vez. Por que com esse nome? De novo eu repito, nome quer dizer identidade. Então as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você. O seu comportamento é tão cristão que as pessoas vão perceber que há uma diferença entre as suas atitudes e de todas as demais pessoas. Que na mesma situação teriam uma atitude mundana diferente. Mas você é cristão, então sua atitude vai ser diferente da atitude daqueles que são do mundo. Que é a grande maioria. O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Que nós, o grupo dos escolhidos que a gente está falando lá em Lucas, na parábola da viúva, que importunava o juiz. E tudo isso é o bom combate. E eu ainda quero falar com vocês em outra passagem, mas vamos aqui concluir essa. Se você sofre como um cristão, já entendeu, né? É um nível que eu creio que a maioria aqui não sabe o que é ainda. Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Quando chegar a sua vez de sofrer, Senhor, agora é comigo. Pode mandar. Estou me tremendo todo, mas não vou fugir. Eu entendo que o Senhor está aqui. Não estou te vendo, mas sei que o Senhor está aqui porque o Senhor disse que estaria. O Senhor nunca me decepcionou até hoje e não é hoje que vai me decepcionar. O cristão não precisa de sinais. Quem precisa de sinais são os incrédulos. O cristão confia na palavra de Deus. Cada um das suas promessas. Isso é fé. Inclusive Deus teve o cuidado de definir o que é fé. Porque sabia que a gente viveria em um mundo onde cada um tem sua definição a respeito de todas as coisas. Eu tenho a minha fé. Não, a sua fé você pode até ter. Mas a fé de Deus é outra coisa. É você acreditar naquilo que você não pode ver. É você confiar naquilo que Deus falou mesmo sem ter sinal nenhum para que você confie nisso. Isso é fé. Segundo o próprio Deus. Então, você pode dizer, eu tenho a minha fé. Então, é a sua. Mas a fé que Deus determina que tenhamos é diferente da maioria da fé que as pessoas dizem ter. Então, continuando. Essa é a parte que eu queria falar com vocês. Até aqui foi só uma introdução. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Eu e você, a gente já está debaixo do juízo. Já começou. E começou há 1900 anos. Então você está atrasado. Começou na época que Pedro escreveu essa carta. Já estava valendo. 1, 2, 3, já estava valendo. Mas que juízo é esse? Esse é um juízo legal. Mas legal em que sentido?
No sentido de que você que é crente de verdade, fez alguma coisa errada, papai é um pai bom, não é um pai ruim, que mima os filhos. Não, papai não mima os filhos, papai joga duro, porque ama. Esse é o papai do céu. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E não é só papai do céu corrigindo os filhos que fazem coisas erradas, mas aqueles que não são filhos e se disfarçam de filhos, Deus está de olho. Ele disse, é a minha igreja. Então a igreja não é minha e não é de nenhum pastor que já passou pela terra. A igreja é de Cristo. A gente que pastoreia é servo. Então, quem mexe com a igreja de Cristo tem que se ver com Cristo. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Já chegou há 2000 anos, como eu disse a vocês. Ora, e se primeiro vem por nós? Primeiro vem por nós. Porque Deus é assim. Você pega, por exemplo, o povo que saiu do Egito e Deus está levando eles para a terra prometida. E Deus mata. Mata quem? Mata todo mundo. Mata a maioria. Só para não dizer que mata todo mundo, ficou 2 que entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Mas foi toda uma geração. Nem Moisés, nem Arão, nem Miriam que dançou lá com o pandeiro. Não, na terra prometida só entrou Josué e Caleb, que foram os 2 que foram ver lá como espias e disseram, não, a terra é boa, vamos lá, vamos tomar a terra, e quase foram apedrejados. Porque os outros que foram, cada um foi representando uma tribo. Os outros que foram, não, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos, diante deles a gente vai morrer. Pois é, pela fé, esse povo chegou lá. Josué e Caleb, só 2. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que tudo que aconteceu a eles para nós serve de exemplo. Só para que você entenda. E se primeiro vem por nós, é assim que Deus faz. Lembra Balaão? Balaão é contratado por um rei ímpio chamado Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Diz, não posso. Mas Deus é santo. E se o povo dele pecar, ele mesmo desce juízo sobre ele. E foi isso que aconteceu. Milhares morreram por conta do que Balaão mandou Balaque fazer. Então já começou. A gente vê hoje um fogo estranho entrando na igreja. A gente vê hoje cada vez mais espírito de Jezabel diante da igreja, dizendo para a gente tolerar o que Deus não tolera. Para a gente fazer vista grossa para determinadas coisas que Deus não faz. Que a gente não deve buscar ser tão santo assim, porque afinal de contas, né, a gente tem a nossa vida também para ser vivida. Eu pergunto, sem Cristo tem vida? Se você pode ter vida sem Cristo, então você está no lugar errado. Nós que estamos aqui acreditamos que só nele temos a vida eterna. Por isso não iremos para ninguém mais a não ser ele. Então ele diz, já começou, começa por nós. Qual será o fim? Olha, é uma coisa tão assustadora, tão assustadora, que é inimaginável. Então a gente só pode supor por meio de símbolos, como o fogo não se apaga, o verme nunca para de comer a carne. Isso são símbolos. Mas o sofrimento no inferno é indescritível. Não tem descrição na Bíblia. Por isso ele está dizendo, imagine o que é reservado, imagine o que vai acontecer. Você imaginou? Pronto, vai ser milhões de vezes pior. É isso que o texto está nos dizendo. Jesus havia curado um homem. E aí, esse homem foi até ele, agradeceu e diz, mas cuidado. Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. Ele está falando isso para uma pessoa que ficou 38 anos paralítico, sozinho, não tinha ninguém por ele, sofrendo à beira de um tanque. Ele diz, olha, isso daí é o paraíso, comparado com para onde vão as pessoas que não são justificadas por Cristo.
É isso, a gente não tem percepção do inferno. Sabe por quê? Porque a gente não tem percepção do pecado. E hoje se fala cada vez menos do pecado na igreja. Parece que a gente virou quase católico. Existem os 7 pecados capitais. E os outros não. Os outros tá tranquilo. Você pode pecar, tá tranquilo. Só esses 7 pecados que são os capitais, os seríssimos, que você tem que tratar com mais assim, vigor. O resto, não, tá tranquilo. Não, na Bíblia não tem nada disso. Desobediência é desobediência. A ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Mas a gente vive essa geração que o tempo todo, né, vive a relativizar o pecado e as suas consequências. Não gosto de fulano mesmo e vou continuar sem gostar. Não vou ajudar na igreja, vou continuar sem ajudar. Não vou fazer. Mas tá na Bíblia. Não interessa. Tem 66 livros, tem milhares de páginas aqui. Vou seguir algumas, outras não vou. Pronto. É minha atitude. E depois a gente acha que o ruim da história ainda é Deus, que enviou o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. E ainda tem gente que se envergonha por Deus diante de pessoas ímpias. Não, irmão. Quando eu falo do juízo, eu falo juízo mesmo. Então você está dizendo que eu vou para o inferno? Se não acreditar em Cristo, se não se arrepender de todo o coração, vai. Então você não gosta de mim, tanto gosto que estou falando. Se não gostasse, não falava. Então a gente percebe que o mundo é assim, irmãos, relativiza. Por quê? Porque a gente vive num mundo de aparências. Tudo é aparência. Mas depois da aparição das mídias sociais, isso ficou ainda mais visível. Então ele diz aqui, preste atenção. Ora, primeiro vem por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Você percebeu? Você pode até conhecer o Evangelho, mas se você não obedece, condenado. Mas eu conheço o Evangelho, eu fiz a vida inteira parte de uma igreja bíblica e não obedeceu por quê? É porque eu achei que não precisava assim ser tão literal. E por que você chegou a essa conclusão? Porque a gente tem uma facilidade a dar mais crédito à mentira do que à verdade. Versículo 18. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Ó, você é um salvo. Sou. Cristo me salvou. Como é que vai ser a sua vida até o último instante? Luta. E quando eu falo último instante, é o último instante mesmo. A gente ficar 6 meses no hospital, na UTI, é dor e sofrimento no nosso corpo. Mas se a gente tem Cristo, nós vai ter consolo em Cristo, mas é dor e sofrimento. No mundo é isso aí. E crente passa por isso também. E às vezes até mais. Não sei se vocês já leram a tortura que os cristãos passavam, principalmente na época que a Igreja Católica fez a Santa Inquisição. Às vezes a gente lê essas coisas e pensa que é filme de Hollywood. Não é filme não. Era gente de carne e osso e sangue, e que respirava como nós, que preferiram morrer de uma forma altamente dolorosa do que negar Cristo. Para a gente é difícil, porque a gente muitas vezes nega a Cristo por um prato de comida. A gente nega a Cristo por um acréscimo material. A gente nega a Cristo por um afeto de uma suposta pessoa que estaria gostando da gente e a gente dela. Então é difícil às vezes nos apropriar das promessas de Deus.
Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim! Olha, ele diz assim, sim! Não sei se você percebeu a ênfase aqui. O ímpio, sim! E quem é o ímpio? O pecador. Sabe aquele pessoal que diz, uma vez chegaram para mim alguns anos atrás, pastor, onde é que está escrito que Deus abomina o pecado e ama o pecador? Eu falei, deve ser na Bíblia do cão. Como assim, pastor? Na Bíblia do cão? Você está brincando? Eu falei, não. Pois na de Deus não tem nada a parecer. Você já viu pecado passando assim na rua? Ô blasfêmia, vem cá, vem. Mentira, mentira, maledicência, sente maledicência. Não, meu filho, está dentro do pecador. Deus odeia o pecador que não se arrepende. Pastor, mas isso é duro. Depende de que lado você está. É como tinha um evangelista americano, bíblico, raro, né? Isso foi na década de 50. E lá nos Estados Unidos, nessa época, tinha muitos eventos que eles denominavam de cruzadas evangelísticas. Algo a gente pretende fazer algo no futuro parecido, né? Então saía de cidade em cidade, montava tendas e evangelizava. E ele começava com uma frase, dizia assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Vocês querem ouvir primeiro qual? Aí a maioria dizia, a primeira boa! Boa notícia é que Jesus está voltando. Eu digo, aleluia, glória a Deus. Lá nos Estados Unidos é muito comum, inclusive, né? O pentecostalismo surgiu lá. Aleluia, glória a Deus. Tá bom. E agora a má notícia? A má notícia é que Jesus está voltando. Aí as pessoas ficavam com aquela cara assim de interrogação. Mas como assim? Porque depende do lado que você está. Se você está do lado de Jesus, é uma ótima notícia. Seu Salvador está vindo te buscar, te levando para um lugar maravilhoso, maravilha. E se você não está do lado dele, aí o negócio vai pegar. Independente da sua religiosidade. Uma boa e uma má notícia. É a mesma notícia. Depende de quem ouve. Mas parece que a gente tem que mudar a palavra de Deus para agradar um grupo X ou um grupo Y. Não aqui. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então, se você está sofrendo, primeira pergunta, é segundo a vontade de Deus ou é você mesmo que está fazendo coisa errada e está... né? Como é? Mas se for segundo a vontade de Deus, encomendem, encomendar, que não é bonito? A ideia é que entregue nas mãos dele a sua alma, pois ele é o seu fiel Criador. E como é que a gente faz? Porque está doendo na prática do bem. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, falei com vocês lá em Filipos, ele é preso, açoitado e é tratado com muita perversidade por parte do carcereiro. O carcereiro é do mal. E quando vem o terremoto, o carcereiro pensa que os prisioneiros fugiram. E segundo a lei romana, se foge um preso, o soldado é morto. Torturado e depois morto. Aí ele pega a espada para tentar se matar. O apóstolo Paulo diz, ei, não mata não. Está todo mundo aqui. Vai fazer o bem para um homem desse? Pois é. Mas o apóstolo Paulo não sabia que ele ia se converter. Essa informação quem tem é a gente. Aí ele diz, o que eu posso fazer para que eu seja salvo? Aí Paulo evangeliza. Mas ele, não se mate não, a gente está aqui. Estamos aqui. Estamos todo mundo aqui. Eu achei interessante, ontem mais uma vez eu fui violentado, doente e violentado, né, na minha fé. E foi me lembrado, né, por essa instituição estatal, de que nós estamos no mês de
Setembro Amarelo, que é contra o suicídio, né? Interessante aqui como as pessoas abordam isso. A palestra que ainda ontem não foi bem uma palestra, foi um psicólogo. Né? E a abordagem do suicídio é assim: a pessoa que está querendo se suicidar, você tem que mimar ela, mimar bastante para poder ela não ter vontade de se matar. E eu achei interessante, eu fui estudar o tema. E estudei o tema, né? Porque eu já sei a resposta da Bíblia, porque eu já li. O suicida é aquele que se ama tanto que não suporta o sofrimento da vida e se mata. Certo? Na Bíblia é assim, né? A gente já sabe. Mas assim, como é que o homem pensa? E aí você vai para os pensadores, e eu estou falando de coisas que estão escritas por esses supostos pensadores. De que o suicida, ele não se suicida porque a sua vida está com muitas coisas adversas. Não, ele se suicida exatamente porque a sua vida perde o sentido. Como assim? Foi feita uma pesquisa em vários lugares do mundo. E olha que coisa. Sabe quais são os 2 lugares do mundo onde as pessoas mais se suicidam? Tóquio, Japão, o pessoal todo certinho, ó. E todo mundo tem dinheiro. Se suicida lá. E uma outra cidade europeia, Estocolmo, se eu não me engano. E aí ele vai lá e diz: por que as pessoas se suicidam? Porque a vida perde o sentido. A pessoa trabalhou a vida inteira, se aposentou, tem dinheiro para viver tranquilamente o resto da vida, mas não tem sentido. Não tem mais pelo que lutar. Aí fez uma pesquisa e disse assim: se você tiver filhos para criar, o índice de suicídio diminui. Se você tiver pais que você tem que cuidar mais velho, o índice diminui também. Se você tem marido ou mulher para cuidar, pode ser o pior marido e mulher, viu? O índice de suicídio também diminui. Isso quem está falando são os ímpios. Lembra dos juízes ímpios? Pois é, os ímpios. Aí depois ele vem dizer para a gente: não, se o suicidado tivesse você vai lá e faz um carinho nele. Não tem nada a carinho, não. Vou dizer para ele: ó, cuidado, você está achando que vai aliviar seu problema? Você não tem noção do que vai acontecer com você. Se você tiver noção do que vai acontecer com você, eu acho melhor você dar uma retrocedida. E não é retrocedida para pensar em deixar de querer se matar. Cuidado. Porque viver sem Cristo também é um suicídio. Um suicídio espiritual. Quem foi que fez isso? O jovem rico, só um exemplo, tantos outros. Outro suicídio espiritual que depois virou suicídio físico: Judas Iscariotes. Outro suicídio espiritual: Ananias e Safira. Outro suicídio espiritual: Demas. E são vários os exemplos na Bíblia. Então cuidado com essas influências que o mundo vem querendo fazer com que a gente aceite sem pensar. Não, comigo não. É a Bíblia. E é tão interessante, irmãos, que se você for uma pessoa séria, que leva a sério mesmo, né, como a Bíblia diz que tem que ser, quando você for conversar com alguém, né, você tem que entender que você é responsável pelo que você fala. Você tem que dar conta das suas palavras. Por isso, antes de você abrir a boca, você tem que ter certeza do que você vai falar. Então, por isso que eu faço tanta pesquisa acerca de temas, né, relevantes para a vida humana. Porque esses temas vão chegando até você e até mim, e é por meio dessas argumentações equivocadas que a gente se desvia do Evangelho. Não é nem diretamente, é indiretamente. A gente vai achando bonitinha a maneira como o mundo aborda determinadas coisas, daqui a pouco a gente já está pensando que o mundo é o mocinho e que Deus é que é o vilão. Coitadinho da pessoa que se matou. Coitadinho por quê? Ela não conseguiu o que queria? Pastor, o senhor é tão frio. Não, irmão, eu estou inclusive com calor. Mas vem cá, a pessoa que se suicidou, ela queria o quê? Alguém pode me dizer? O que a pessoa que queria? Tirar a sua vida. Você sabia, inclusive, que na Europa tem países que você paga para isso? Tem um nome, eutanásia.
A pessoa está com alguma doença, ou até a pessoa não quer mais viver, está no nível de depressão que não quer mais viver. Em determinados países a eutanásia é autorizada. Você paga um valor e é caro, viu? Numa clínica, tudo do bom. Tem até um filme que retrata isso. Filme desses românticos aí de Hollywood que me forçaram a assistir. Foi, né? Que não faz uma pessoa. E aí no filme, quando você pensa que a pessoa vai gostar da outra, não, se mata. E ainda numa dessas clínicas chique. Eu digo, rapaz, que filme maluco é esse? Um monte de gente saiu chorando, eu saí indignado. Na Europa não tem esse negócio de não sei o que é amarelo não. Na Europa tem dinheiro, então pague. Aqui você morre. E morre bonito. Pastor, que coisa absurda. Eu estou falando algo absurdo. Então essas pessoas precisam estudar um pouco de sociologia, né? A gente vive num mundo, como eu disse, de aparências. Todo mundo quer parecer ser bonzinho. Então a gente faz setembro amarelo, outubro de uma cor, novembro de outra. E daqui a pouco não tem mais mês, porque só estão 12 meses. Daqui a pouco vai ser um cada cor. É triste essa realidade. Mais triste ainda é os evangélicos que se deixam influenciar por essas coisas. Não, a gente faz as coisas porque Deus falou, simples assim. E o mundo falou, Chico, não estou nem aí. E provam, inclusive, com o mundo, e eles nem sabem o que estão falando. Porque, inclusive, quando Paulo vai dizer lá, que ele escreve a Tito, pois sabe o pessoal de Creta? Vocês sabiam que a palavra cretino vem de lá de Creta? Você vê como eles não tinham moral nenhuma, eram pessoas completamente imorais, mentirosas. E daí que vem a palavra cretino. São os cretenses sempre mentirosos, glutões. Isso está na Bíblia. E era um ditado popular da ilha de Creta. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Eu não vou conseguir concluir o que eu estou pretendendo, mas vamos aqui rapidamente voltar para Lucas, só para a gente concluir, porque isso aqui foi só para falar do escolhido, viu? Você entendeu? Aqui foi um parêntese para você entender e se perguntar se você é escolhido mesmo. E se você quer ser um escolhido. Não, pastor, depois que o senhor falou, já desisti, não quero ser mais escolhido. Então tudo bem, né? Você aceite as consequências, né? Então, Lucas, a gente estava lá, então voltando a Lucas 17. Perdão, Lucas 18. Isso, a parábola do juiz iníquo. Então disse o Senhor, considerai o que diz o juiz iníquo, no versículo 6. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Então a pergunta é essa, você acha que Deus não vai fazer justiça? Você acha que todo sofrimento que o crente passa por amor a Cristo, Deus não fará justiça? Você nunca viu lá em Apocalipse os mártires que estão embaixo do trono do Senhor? Isso fala de proximidade com Deus. Dizendo, Senhor, até quando o Senhor suportará? Ele diz, calma, falta só um pouquinho. Mas a justiça vai vir. Na vida desses ímpios. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Olha, clamam dia e noite. E a expressão dia e noite não é de manhã e de noite, não. É o dia todo. É igual quando o salmista diz, medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. A ideia é o tempo todo, é a mesma ideia que Jesus fala. E diz, olha, vocês devem orar e vigiar sem cessar. Então, em tudo que fizermos, estamos em espírito de oração, apresentando ao Senhor cada problema do nosso dia. Embora pareça demorado em defendê-los, não é assim que a gente se sente às vezes? Eu acho que o Senhor deu uma atrasada. Não, irmãos, ele não atrasa. A gente que é ansioso. Ansiedade? Pois é, a gente é muito ansioso. Não é a gente deixar de ser ansioso. A ideia é não sermos dominados pela ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa natureza carnal. Mas nós não deixamos mais com que a nossa natureza carnal nos governe.
Nós somos governados pelo Espírito que em nós habita. Amém? Rapaz, eu percebi que é uma fé, né, com vocês. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, e aqui é a pergunta que Deus faz. Quando vier o Filho do Homem, quando Jesus chegar, achará fé na terra? Se hoje fosse o dia da gente ser pesado na balança, como é que seria? Vamos lá. Hoje eu vou tomar conta. Hoje eu vou tomar a conta de tudo que vocês fizeram. Bora, vamos lá. E aí, como seria? E isso vale para todos aqui, inclusive os que acham que porque tem pouca idade não vão para o inferno. A Bíblia não diz que não tem criança no inferno. Pelo menos não a minha. Se a sua tem, é com você. Eu não sei se você já leu que o dilúvio matou todo mundo. Você acha que só tinha adulto no mundo naquela época? Sodoma e Gomorra, você acha que só tinha adulto também? Deus matou todo mundo. Se a gente ama de fato nossos filhos e qualquer criança que a gente tem influência, a gente evangeliza. E evangeliza bem sério. Não tem negócio de pintar, desenhar. Não você é um pecador miserável, arrependa-se. Papai do céu fica triste. Não, Papai do céu não fica triste não. Papai do céu está irado. E se você não se arrepender e crer nele, vai continuar assim. Mas a gente não gosta de falar essas coisas, porque até podem prender a gente. É interessante porque ninguém prende os cantores por ensinarem às crianças coisas imorais. Mas se você quiser ensinar a verdade das Escrituras, é preso. Não? Quem sabe seja a nossa oportunidade de sofrer por amor a Cristo, né? Então aqui ele diz, Jesus vai vir, fato. Mas quando ele vier, ele vai achar fé aqui. Será que vai ter pelo menos uma pessoa? Lembram-se do diálogo do Senhor com Abraão, intercedendo Abraão por Sodoma e Gomorra, porque Ló estava lá, né? Senhor, e aí? Se tiver 50 justos, o Senhor vai dividir. E se tiver... E se... Abraão, poxa, não tem nenhum lá. Ló está lá, mas porque é justificado que eu vou salvar, né? Quem é justo diante de Deus? Então, é impressionante como os cristãos, eles desconhecem o Deus que eles dizem acreditar. É assustador. Eu disse para vocês, eu já fiz parte de algumas religiões. Catolicismo, espiritismo, muito parecido inclusive as duas. E o espiritismo é interessante, porque as pessoas espíritas, elas leem muito. Tem os livros lá dos espíritas, rapaz, o povo lê. Tem um livro mesmo de pergunta e resposta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que supostamente foi o tal de Allan Kardec. Esse não é o nome dele não, esse é nome artístico. O nome dele é outro, é francês. O pessoal lê, e relê, e decora aquilo ali. Espíritas. Os muçulmanos levam a sério o Alcorão. A gente ser um crente. E a gente lê a Bíblia como deveria? A gente cumpre o que deveria? Não, a gente é bom em quê? Em se justificar, em dar desculpa. A gente é muito bom em fazer o mal, dar desculpa, né? Sabe, a gente aprendeu com Adão e Eva, foi Deus, foi a mulher que tu me deste, não foi o diabo, foi a serpente que me enganou. A gente é bom em jogar a culpa sempre em alguém. Sempre tem alguém que é culpado pelas coisas erradas que a gente faz, nunca é a gente. Sabe por que eu não estou firme? A culpa é do pastor. Sabe por que eu não estou firme? Então a culpa é sempre de alguém. É difícil alguém dizer, eu não estou firme porque eu não tenho levado a sério Deus como eu deveria. É uma triste realidade, né? Mas hoje eu vou só deixar vocês assim com um aperitivo, né?
Porque ainda falando sobre esse tema de bater, né, eu queria mostrar para vocês uma briga com Deus. Tá? No livro de Gênesis, capítulo 32, é o famoso o Vale do Jaboque. É um nome assim bonito, né? E quem é o maluco que brigou com Deus? É um tal de Jacó que virou Israel, inclusive virou o nome da nação, né? A nação que se chama Nação Abraão, não, é a Nação Israel, é o doido que lutou com Deus. Então, capítulo 32. O versículo é a partir do 22. Eu não vou concluir não, viu, irmãos? Eu sei que vocês precisam ir para casa, né? Vocês têm coisas sérias a fazer, né? Então, só para a gente entender o que é o Vale do Jaboque, né? É quando você percebe que sem Deus você não vai para lugar nenhum, nem para frente e nem para trás. Por isso que Jacó teve uma percepção depois de anos. Jacó é sempre colocado em situações complicadas. O irmão dele quer matar ele, ele foge. O sogro dele quer enganar ele, ele consegue, né, reverter a situação. Aí ele foge do sogro. Mas ele chegou num momento que o sogro estava correndo com raiva e o irmão que tinha prometido matar estava na frente. Então, literalmente, ele estava no caminho apertado, pressionado de todos os lados, pois esse é o caminho do crente. Não dá nem para frente, nem para trás. Agora emperrou. Se eu quiser voltar para onde eu estava, não dá mais. Ninguém me aceita mais. E o lugar que eu estou querendo ir também não dá. Se eu for para lá, me mata. E antes que você pense que isso é algo ruim, é maravilhoso. É quando você para tudo e busca a Deus. Mas eu tenho que dizer, nem todo crente vai passar por isso. Por quê? Porque nem todo crente é crente. Existe o crente nominal e existe o crente verdadeiro. Aqui é uma experiência de um crente verdadeiro. O crente nominal, ele vai passar a vida inteira se denominando crente sem nunca ter sido. E, infelizmente, né, para ele, né, vai ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim, nunca te conheci. Mas, Senhor, eu fiz. Pois é, eu sei que você fez tudo isso, mas nunca foi por mim. Então, não tem validade, ou não tem validade como algo bom, só vale como trapos imundos. Então, aqui no versículo 22 de Gênesis 32, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Por que 11? Porque ainda não tinha nascido o último deles. Quando ele nascer, a mamãe dele morre, né? Benjamim. E transpôs o Val do Jaboque. O Val é um vale, né, que fica entre 2 montanhas, que normalmente tem um pouquinho de água. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Então deu para você já pegar aqui que não adianta a quantidade material do que você tem. Se Deus quiser, não sei se você, eu vou falar algo, provavelmente eu vou ser mal compreendido, mas é tranquilo para mim, né? Alguém acha que faltava dinheiro na vida dessa jogadora de vôlei que se suicidou? Não, inclusive deixou muito dinheiro e não tinha nem filho. O dinheiro foi para os pais. O que saiu na reportagem. Faltava dinheiro? Não, muitos bens. Famosa. Não impediu com que ela tivesse vontade de tirar a sua vida. E o mais assustador, ninguém notou que ela queria tirar a vida dela. Ela, os últimos dias dela, ela fez coisas normais. Lançamento de um livro, se eu não me engano, entrevista. Ninguém sabia que ela tinha premeditado aquilo que ela ia fazer.
A gente vê a aparência. Só Deus sabe o que está no coração de cada um. Por isso eu te digo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque chegará o tempo, já chegou, em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, levantarão para si mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Tu, porém, continua pregando a palavra. Parece que a gente se esquece dessas coisas quando vê esse tipo de fato social acontecendo. A gente fica emotivo, né? Parece que a gente deixa de ser bíblico porque aconteceu alguma coisa que emocionalmente nos abala. Não. É gelo, irmão. Se a pessoa me definir como gelo, então eu prefiro ser um gelo. Porque tudo que acontecer na minha vida e tudo que acontecer diante dos meus olhos, e até o que eu não vejo, é espiritualmente que eu tenho que discernir. E não emocionalmente. Porque se eu for seguir as minhas emoções, eu já sei para onde eu vou. Mas a gente não é assim, né? Somos bonzinhos, a gente chora quando vê determinadas coisas. E é um choro hipócrita. Porque, como eu disse, um monte de gente vai se suicidar. E você está fazendo o que para pregar o evangelho para elas? Nada. Você está mais preocupado com a semana que você nem sabe se vai ter, do que com as pessoas que vão perder a vida na semana que vem. E você não fez nada para que elas, antes de terem o final da sua vida, tivessem a oportunidade de, pelo menos, ouvir o evangelho. Mas nós somos bonzinhos, né? A gente é muito bonzinho, a gente chora. Na Bíblia chorar não tem muito a ver com pessoas boazinhas, não. Esaú, inclusive, Esaú chorou e um monte de gente perversa chora na Bíblia, né? Então, cuidado, muito cuidado, que se a gente de fato ama as pessoas com um amor verdadeiro, há um desprendimento, um desprendimento cada vez maior da nossa parte, para que façamos de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, e servas e filhos, e atravessou esse val do Jaboque. Pegou também tudo que lhe pertencia. Versículo 24. Ficando ele só. Você ama a sua família? Amor? Quanto tempo a só você passa com Deus? Isso vai me dizer se você ama a sua família ou não. Porque muito mais do que a sua presença é a presença de Deus na sua casa. E eu posso te garantir que, se você for crente, a sua presença permanecerá mesmo quando você não estiver mais aqui. Pastor, cuidado, você pode estar falando heresia. Poderia estar falando se eu não lesse a Bíblia. Um dos filhos de Davi fez algo muito feio. O nome dele era Salomão. Talvez você o conheça pelo motivo errado, a riqueza. E quando Deus foi repreender Salomão, disse: olha, eu não vou dividir o reino. Deveria fazer isso agora, porque você fez coisas abomináveis, Salomão. Mas não vou fazer isso por amor ao seu pai Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo. Sabe, Abel? A Bíblia diz que o sangue dele ainda falava, mesmo depois da sua morte. Então é isso, crente. Muito mais importante do que a sua presença é a presença de Deus na vida daqueles que você diz amar. O mundo não vai te dizer isso. Pelo contrário. Então aqui ele fica só. Ele manda a cada um e fica só. E o que acontece aqui? E eu vou acabar aqui para vocês ficarem. Você vai chegar em casa, vai ler, vai reler, vai tremer, vai estudar, não vai conseguir dormir hoje à noite. Igual, hoje vai ser seu Valdo Jaboque, profetizo assim na sua vida. Aleluia! Olha que ele estava doente. Pois é, rapaz, que coisa, né? Eu vou sair daqui curado. Então, ele ficou só. E ele lutava. E ele lutava com um homem. Ele não sabia quem era. Não é interessante? Sabe, crente, talvez você esteja lutando com Deus e nem sabe.
Como assim? Você está tentando abrir uma porta que Deus fechou para o seu bem e não vai abrir. Porque se ele abrir, você vai ser destruído. Deus te colocou em determinadas situações para o seu bem e você está tentando fugir delas. Como o profeta Fujão, Jonas. Deus sabe o que faz. Então, às vezes a gente está lutando e a gente pensa que é o mal. Não, é Deus. É a mão dele e a gente está lutando com ele. E a gente está lutando com ele. E isso durou a noite toda. Irmão, sabe, uma luta de boxe. Tem normalmente, se for título mundial, 12 rounds. Se eu não me engano, cada um de 3 minutos, com intervalo de 1 minuto entre os rounds. E os lutadores, se for até o último round, estão extenuados. E ele lutou a noite inteira. Então, antes de você dizer que não pode fazer algo para Deus porque você está sem forças, repense. E diga, Senhor, eu não fiz porque eu não quis mesmo, não dei a importância que deveria. Seria muito mais honesto da nossa parte. Porque quando a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus de todas as nossas forças, é assim, você não consegue andando? Não, então vá se arrastando. Aí talvez você diga, meu Deus, que coisa perversa. Você pergunta à mulher do fluxo de sangue, porque ela foi se arrastando. E ela não achou perverso. E foi ela com ela mesma. Se eu apenas tocar na orla do manto, eu serei curado. E ele luta aqui a noite toda com Deus. Irmão, para a gente passar por uma situação dessa, eu não sei o que vai precisar. Quem dera a gente pudesse passar a noite inteira com Deus sem precisar ser imprensado, sem precisar ser colocado em um aperto. E pode, pastor? Pode. Se você perguntar a Paulo tinha o hábito de fazer isso aqui. Não era uma vez, era hábito de Paulo. Era um hábito passar a noite com Deus. Paulo ia pregar num lugar e normalmente, né, vocês sabem que ele tinha se chamado missionário. Então ele passava por lugares e ele ficava pouco tempo, já tinha que ir para outro lugar. Então ele aproveitava cada momento que ele estava naquela cidade. E a gente vê que ele foi pregar num lugar, o pessoal não deu tanto crédito assim, foi para a janela, tirou um cochilo, caiu e morreu. Irmão, cuidado. Aí Paulo disse, não, fica tranquilo, foi lá, orou, ressuscitou, leva para casa, tudo quebrado. Ele ressuscitou, mas quebrado, viu? Para não dormir mais. E muito menos na janela, né? Por que na janela? Porque na janela está dando mau testemunho. O pessoal passa na rua e, rapaz, lá deve estar um negócio muito enfadonho, que o pessoal que está na janela. Pastor, eu nunca pensei por esse prisma. Pois é. É porque normalmente quando a gente lê a Bíblia, a gente não pensa como Deus. A gente pensa como homens. Uma pessoa que está na janela está num lugar que todo mundo está vendo. Agora imagina, você está na janela, a pessoa passa, está tendo uma pregação bíblica lá, o homem está pregando, já tem não sei quantas horas seguidas, não tem nem cara de que vai parar nem tão cedo, e o outro está ali na janela. Então deve ser muito chato o que ele está falando. Já parou para pensar nisso? Não, desse jeito eu nunca pensei. Por quê? Porque a gente não dá crédito a Deus. Sabe a aparência do mal? A gente foge também dela. A gente não só foge do mal, a gente foge da aparência do mal também. Isso não é mal, mas isso aparentaria um mal. Então eu não vou nem fazer. Mas por quê? Você não é fariseu? Eu não sou fariseu, mas minha justiça tem que exceder muito a deles. Esses são os cristãos, irmãos, de hoje, que não tem compromisso nenhum com Cristo. E a gente vê isso facilmente
com a falta de compromisso com o corpo de Cristo. E, pastor, mas isso não está na Bíblia, só se não estiver na sua. Eu podia te dar milhões de exemplos, eu vou te dar só um, que é bem cristalino. Você diz que ama a Deus, que você não vê, não é? Então eu vou te dizer que você é um mentiroso com M maiúsculo. Porque se você não está amando o seu irmão, irmão é crente, irmão não é um incrédulo. Se você não está amando o seu irmão que você vê, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Mentiroso. Meu irmão, está escrito, 1 João 4. Por favor. E com todas as letras, exatamente assim. Então a pessoa trata a igreja de Cristo como nada. E é a igreja que congrega. E diz que ama Cristo acima de todas as coisas. Meu irmão, é o próprio Senhor que diz que a pessoa está numa posição de mentiroso. Então, o que é esse vale do Jaboque aqui? Isso é para crente. Quando você entende, sabe, Tiago, eu vou já fechando a Bíblia, que é para poder vocês ficarem mais à vontade. Tiago, ele vai dizer, você sabe a fé? Ele disse, sei a fé. Cadê a sua fé? Não, Tiago, você está dizendo que pode ver a minha fé? Não, Tiago, ninguém pode ver a minha fé. Pode. Claro que pode. A fé sem obras é morta. Não ache tal homem que a sua fé poderá salvar. Então a gente tem tantos textos na Bíblia, mas são tantos textos na Bíblia que falam. Então quando a gente passa por esse trecho, se Deus permitir, vamos falar sobre isso no domingo, se eu estiver vivo, vocês também. O Vale do Jaboque é esse momento onde o crente busca sabedoria. E ele é um momento que se repete muitas vezes por dia. Não sei você, mas eu preciso tomar decisões, muitas decisões todos os dias. E não é porque às vezes a gente diz assim, não, é porque tem de fato, pastor, decisões importantes e tem decisões que não são tão importantes. Eu não sei. Porque para mim todas as decisões são importantes. Por exemplo, a hora que eu como. Quem diz não é meu estômago. E nem o nutricionista. É Deus. Mas como assim? Não, o nutricionista pode passar, eu posso até obedecer. Mas se Deus me der uma direção diferente, eu vou obedecer a Ele. E a hora que eu durmo também é Deus. E as pessoas que você fala também é Deus. Mas fulano te ligou, você não vai te ligar de volta? Não sei, vou perguntar a Deus se eu devo ligar de volta. Não, tem que ligar de volta. Só se você quer ligar de volta. Eu vou perguntar a Deus. Então nós perguntamos a Deus todas as coisas, pelo menos deveríamos. Não é o pessoal que diz, temos que ser como uma criança? E você acha que Jesus queria ensinar o que ali? Infantilidade? Não, infantilidade na Bíblia não é qualidade. Infantilidade na Bíblia é falta de virtude. Que virtude? Maturidade. O que o Senhor quer ensinar com a criança de colo é dependência. E como já diria o cristão do passado, o diabo mora nos detalhes. Sabe aquilo que você achou que era uma bobagem, como comer uma fruta? Pois é, foi o pecado que condenou toda a raça humana. Então, nós deveríamos perguntar mais ao Senhor a respeito de decisões que a gente toma como se fossem no automático. Né? Fulano, você vai fazer isso? Vou! Orou e tem que orar. Claro. Você não depende de Deus para tudo? Agora imagine, você tem um filho, fala aqui da importância de criar os filhos da maneira correta, né? Então imagine que você tem um filho de 5, 6 anos, o colega passa e diz, vamos no shopping center com meu pai e minha mãe, e de repente o filho de 5, 6 anos entra no carro, sem te falar nada, e vai para o shopping center com a família, o amigo. Tudo bem, ele pode até estar em segurança, mas você acha que um bom pai e uma boa mãe não vai ficar desesperado? Não, meu Deus, eu deixei meu filho aqui, por onde é que ele foi? Eu não sei, aí alguém ainda diz assim, o carro passou aqui, ele entrou e levou embora. E agora? Por quê? Porque a criança não tem esse poder.
Ela devia dizer, peraí, vai no shopping, Peraí que eu vou perguntar ao meu pai e minha mãe se eu posso ir. Meu pai e minha mãe, fulano está aqui com o pai e a mãe dele, quer saber se eu posso ir no shopping com ele. Pois é, a gente vê essa historinha da criança e a gente até, é verdade, tem que falar com o papai e a mamãe. E você fala com Deus? Tudo. Depois a gente ainda se surpreende quando as coisas dão errado. As pessoas às vezes chegam e dizem, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Sim, e antes de fazer isso, 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 você orou? Não. Preciso falar mais alguma coisa? Sabe, porque parece que oração, irmãos, virou algo acessório para o crente, que a gente só faz quando o negócio empena. Não, oração é um hábito de vida do crente. Ele, sabe, todo momento que alguém te pergunta alguma coisa, todo momento que você é convidado a algum lugar a fazer algo, espera aí, vou perguntar ao meu papai que está no céu. Glória a Deus. Já tenho 44 anos, se Deus permitir farei 45 no ano que vem. Vou perguntar ao meu papai que está no céu. Tudo. Por quê? Primeiro porque ele mandou, e se ele mandou, está mandado. Mas na própria palavra dele, ele mandou porque ele sabe de coisas que eu não sei. Portanto, ele vai me dizer a respeito de decisões que eu não saberia tomá-las porque eu não tenho as informações completas. Imagine, por exemplo, nós vivemos em uma época onde uma informação vale bilhões. Você sabia disso? Então, você tem acesso a uma informação de que na semana que vem o barril de petróleo vai duplicar de preço. A pessoa vai com acesso a essas informações, inclusive isso é crime, viu? Com acesso a essas informações privilegiadas, compra o máximo de barril de petróleo que pode nas bolsas de valores e em uma cartada fica bilionário. Só teve acesso a uma informação e algo que iria acontecer e ele recebeu esse acesso. Tá tendo um país aí que vai invadir o outro, ninguém está sabendo, mas daqui a gente já soube pela CIA, inteligência americana, a gente já soube, vai invadir, vai ser semana que vem, quando invadir o barril do Brasil, vai lá para cima. Se eu fosse você, comprava ou petróleo ou dólar. Se comprar dólar também, o dólar supervaloriza quando o petróleo sobe. A pessoa compra e fica rico. Pois é, a gente tem um Deus que tem todas as informações. E a gente não pergunta as coisas para Ele. Já pensou? No mínimo, a nossa atitude é... Eu ia falar uma palavra, mas eu sei que se eu falar, a maioria das pessoas vai ficar ofendido. Né? É uma atitude burra. E eu me incluo também como burro, no caso de se não fazer alguma coisa, você perguntar a Deus. Por quê? Porque se eu posso perguntar a Ele, e a Bíblia ainda diz, Ele não se sente incomodado. Não, mas eu já perguntei 100 vezes a Deus o que tenho que fazer hoje. Seria a 100ª vez que eu iria perguntar algo para Ele. Só no dia de hoje, Ele vai ficar enfadado de mim, vai ficar com raiva, vai dizer, seu chato, seu crente chato que vive me importunando. Deus não se sente importunado pelos seus filhos. Não, Ele costuma se agradar daqueles que o buscam para tudo. Olha como o mundo nos ensina ao contrário. Por isso, irmãos, combater o bom combate é isso. Você só pode combater o bom combate se você estiver no exército certo. Essa é a lição que eu quero concluir com vocês. Não adianta, se você estiver no exército errado, não adianta. Você nunca vai combater o bom combate. Por isso que você não vê ímpio. Ímpio não persevera. Ímpio é obstinado. Perseverança é qualidade de crente. Ímpio não tem fé. Ímpio tem pensamento positivo. Então, cuidado, porque eu e você estamos todos os dias
sendo assediado pelo pecado. E como o pecado nos assedia? Por meio de argumentações. Argumentações que chegam até você e a mim através do lábio de alguém que nos é próximo, através de televisão, rádio, internet, tantas as formas de acesso. E muitas vezes nós não discernimos as coisas que nós permitimos entrar no nosso coração. E o mal entra e causa grande dano. Um dano que poderia ser evitado se nós tivéssemos diligência e oração. Uma oração diligente e a diligência em orar, como o Senhor Jesus nos ensinou. Ó Senhor Jesus, é na Tua presença que nós estamos nessa noite. É a Tua mão, Senhor, é o Teu sangue que garante a nossa segurança. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. E ainda que passemos por períodos sombrios, a Tua luz sempre nos iluminará e mais ainda nos fará luz na vida uns dos outros. Por isso nos ajuda, Senhor, a completar a carreira que nos foi proposta. Que o nosso olhar, Senhor Jesus, esteja em Ti. E nós não venhamos a focar nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades da vida, mas que o nosso olhar esteja sempre agradecido quando uma vez focamos em Ti, Senhor, na Tua obra de salvação, na Tua obra de santificação, Senhor, que permite que até os nossos sofrimentos cooperem para o bem. Por isso nos ajuda, Senhor, sermos conquistados pela Tua verdade, totalmente dominados pela Tua palavra, Senhor. E que movidos, constrangidos pelo Teu amor, possamos fazer o que o Senhor nos manda fazer. Vendo nessa comissão não um fardo pesado, mas pelo contrário, um privilégio de filho. Livra-nos, Senhor, de todas as amarras que nos aprisionam nesse mundo tenebroso. Pensamentos equivocados, sentimentos nefastos que nos afastam de Ti, Senhor. Livra-nos. Nos ajuda a viver na Tua maravilhosa companhia, Senhor, de dia e de noite. Como vimos o salmista, que haja no nosso coração o mesmo desejo de habitar na Tua casa para sempre. Ó Senhor Jesus, tudo que eu posso fazer, Senhor, é entregar a mensagem que o Senhor me deu a entregar. Mas eu acredito que o Senhor tem todo o poder para transformar as nossas vidas nessa noite. Que assim seja, Senhor, e que possamos sair diferente do como entramos. Eu oro para que haja, Senhor, uma transformação real na vida dos meus irmãos e irmãs que ouviram a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Agora eu vou para o balão de oxigênio. Aleluia.